Bom, no nosso vídeo A09, eu expliquei como que a gente faz a representação gráfica através de um histograma, né, os valores medidos de uma variável aleatória, né, representando estatisticamente através desse gráfico de histograma. Naquele vídeo eu preferi não falar, né, de um assunto que eu vou tratar nesse aqui, porque eu achei que não era adequado, né, já que a gente ia demorar um pouco para chegar na parte de distribuições contínuas, né, que a gente agora vai falar disso em breve, num desses próximos vídeos aí. Então, o que faltou falar naquela época? Eu não tinha falado na época que eu gravei o vídeo A09 de uma outra forma da gente interpretar, né, o histograma e construir um outro gráfico, outro tipo de gráfico que é muito comum, né, vocês vão encontrar isso muito na literatura científica e também nos outros livros assim de ensino de probabilidades e estatística básica, que é o seguinte, é o gráfico de ogiva, né? É muito comum, muito conhecido como gráfico de ogiva ou gráfico de frequência acumulada. Então vamos lá. Nós tínhamos visto, né, que o histograma, como é que a gente constrói? A gente divide, né, a nossa amplitude, né, o valor x máximo que a gente obteve nas medições, menos o x mínimo, que é a amplitude, a gente divide essa diferença em um certo número de classes, né? Um número inteiro de classes que seriam pequenos intervalos de variação da variável que foi medida, e a gente iria contar quantas medidas que a gente fez que caem dentro de cada classezinha daquelas, né? Eu já expliquei isso anteriormente no A09. Bom, então aqui eu fiz um pequeno histograma só para ilustrar, né, um desenho de um pequeno histograma aqui, colocando agora valores, né, valores fictícios, mas alguns valores aqui representando a frequência. Lá falou número de contagens, né, número de contagens, número de frequências, ou seja, quantas vezes ou quantas medições existem em cada classe. Aqui nesse gráfico hipotético, o que eu estou querendo dizer para vocês, né, é que nessa primeira classe aqui eu tenho uma contagem, nessa segunda classe, ó, eu tenho aqui 3 contagens, ou 3, a frequência aqui é 3, aqui nessa terceira classe 4 e nessa última classe 2. Escolhi esses números só para poder ilustrar, né? Esse gráfico que a gente viu, que é o histograma, ele vai corresponder, o que a gente vai ver em breve, né? Numa função que a gente chama na distribuição de densidade de probabilidade, né? Ou seja, o histograma ele representa a frequência, ou seja, o número de contagem aqui nesse eixo, no eixo vertical, e a gente vai ver isso que a gente vai chamar de densidade de probabilidade, ou função densidade de probabilidade. Nós vamos ver isso em breve, no caso, quando a gente for estudar a distribuição normal, depois a distribuição log normal e por aí vai. Bom, o que é o gráfico de ogiva? Então, assim como existe o gráfico de histograma, que é essa representação aqui, é muito comum a gente falar também em gráfico de ogiva, ou simplesmente ogiva, dependendo do autor lá do livro de estatística descritiva, né? Esse gráfico de ogiva nada mais é do que a gente fazer mesma representação anterior, ou seja, a gente vai pegar aquelas mesmas divisões em classes aqui, só que ao invés de a gente representar a frequência em barrinhas, a frequência dentro da classe, o que a gente vai fazer é trabalhar com a frequência acumulada. Ou seja, como que as frequências das classes vão se somando até chegar num valor constante, ou seja, daí para frente, quando terminar aqui, fica constante isso, né? Ou seja, aqui a gente vai estar trabalhando, depois que eu estiver falando da distribuição, né, com a probabilidade. Veja bem, aqui em cima, no caso do histograma, ele seria uma densidade de probabilidade, e essa densidade de probabilidade, quando você acumula, ou seja, quando você soma ela ao longo do eixo da variável medida, a gente vai obter a probabilidade. Quando essa distribuição é contínua, né, aqui no caso é uma distribuição discreta, então o que a gente faz? A gente vai somando, através de um somatório, né, uma soma discreta de valores, os valores que estão dentro de cada classe. Eu vou mostrar daqui a pouco isso, né? No caso da distribuição contínua, né, se isso aqui fosse uma curva contínua, no caso uma distribuição normal, a gente não vai fazer uma soma de parcelas, uma soma de
discreta de parcelas. O que a gente vai fazer é uma integral, né? Resolver uma integral. Então aqui, ó, a gente tem a densidade de probabilidade, né? Se for uma função contínua, a gente vai integrar essa função e vai obter a probabilidade. Aqui nós temos o histograma, que é uma distribuição discreta. Então eu não posso resolver uma integral, o que eu vou fazer? Uma soma de parcelas discretas aqui, né? Então como é que a gente representa? Aqui eu dei esse exemplo, né? No caso aqui a frequência é 1, aqui é 3, 4 e aqui 2. Escolhi esses valores para facilitar aqui na conta, né? Na representação. Então veja bem, aqui ó, do zero, né? Que é o zero aqui. Aqui do zero até esse primeiro valor, que aqui no caso seria o meu x mínimo, eu não representei x mínimo aqui para não ficar sobrecarregado o gráfico, né? Mas é lógico que aqui é o x mínimo e aqui é o x máximo, né? Daquela amplitude que eu falei lá no A09. Então, por exemplo, aqui ó, até chegar ao x mínimo, qual é, digamos assim, a minha frequência acumulada? Zero, né? Porque aqui eu sou tudo zero, né? Então eu estou somando aqui é zero, zero. Quando chega aqui, né? Que é zero, né? Tô vendo aqui? Antes daqui é tudo zero, zero, zero. Quando chega aqui também ainda é zero. Quando eu chegar aqui nesse valor, que é o limite superior da primeira classe, né? No limite superior da primeira classe, que é aqui, eu já vou somar. Ou seja, eu tenho aqui zero, que é o que eu tinha antes, mais o quê? Mais 1. Né? Porque o número de contagens, ou seja, a frequência dentro dessa classe é 1. Então eu tenho aqui o zero que eu tinha antes da classe, tá aqui, ó. E aqui eu já vou ter 1, porque 0 mais 1, 1 tá aqui, ó. Acumulei 1. Né? Então eu plotei esse primeiro pontinho aqui no meu gráfico, ó. Tá vendo? Ó? Esse pontinho aqui é o 1. Aí tudo bem, aqui eu tenho 1, né? Nesse ponto. Quando eu chegar aqui no limite superior da segunda classe, eu vou somar o número, ou seja, a frequência dentro dessa classe, ou seja, o número de contagens dentro dessa classe, o número de medições da variável x que caíram na segunda classe, com o número de medições que estavam na primeira classe. Ou seja, dentro dessa classe aqui, eu tenho 3, né? Aí 3, que está dentro dessa classe, mais 1 da classe anterior, 4. Então eu plotei aqui, ó, esse ponto aqui, ó, no 4. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, acumulou 4 aqui, que é o 3 mais o 1 mais o 0, que estava antes, né? Aí tudo bem, aí eu vou passar aqui para a terceira classe. No meu caso, do meu desenho aqui, na terceira classe, eu tenho 4, a frequência é 4, né? O número de contagens é 4 nessa quarta classe. O que significa isso? Tem 4 medições da variável x que caíram dentro do intervalo dessa classe. Então, a frequência aqui é 4. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esse 4, né, com o que eu tinha antes aqui, que é o outro 4, né? Que eu tinha aqui 3 mais 1, 4, mais, né? Aqui, então 4 mais 4, 8. Aí fiquei aqui, ó. Plotei esse pontinho aqui, ó, no 8. E assim por diante. No final dessa última classe, qual a frequência dentro dessa classe aqui? 2, né? Ou seja, o número de contagens na última classe é 2. E aí eu vou somar aqui, né, esse 2 dessa classe com tudo que eu tinha acumulado anteriormente, que é 8, né? Então, 8 mais 2 aqui, o 10. Plotei aqui esse último ponto, né? Esse último ponto aqui, 10. Então, eu fui acumulando, pessoal. Olha só, varrendo os valores de variável aqui ao longo desse eixo. Antes do x mínimo, né, eu tenho a frequência 0, né? 0, não tenho nenhuma contagem. No final da primeira classe, eu tenho aqui 1. Aí foi acumulando. No final, eu já tenho 1 mais 3, que é o 4 aqui. No final dessa classe, eu vou ter o 4 dela, mais o outro 4 que tinha antes, 8. E no final aqui, eu vou ter o 8 mais 2, que é o número de contagens dentro dessa classe, 10. Bom, e daí? E a partir daí, né? Aqui é o meu x máximo dos valores que eu medi. O que aconteceria daqui em diante? Daqui em diante, a minha probabilidade é constante. Ou seja, aqui, esse 10, aqui no caso, né? Aqui eu tenho 100%, né? Eu tenho 100% de acúmulo
dos dados aqui da minha variável x, né? Aqui eu tenho 0%, aqui eu tenho 100%. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, ó, que 100% dos valores da variável x que foram medidos estão aqui abaixo desse valor aqui. É uma coisa óbvia, né? Ou seja, eu estou fazendo o seguinte, eu estou acumulando. Então, o que a gente faz é o seguinte, representar a frequência acumulada, né, o gráfico de frequência acumulada, né, ou gráfico de probabilidade, a gente constrói somando, né, os valores a partir do nosso histograma, ou seja, do nosso gráfico de frequência ou densidade de probabilidade. Eu pego a densidade de probabilidade, somo ou integro, obtenho aqui a probabilidade, né? Eu estou somando as frequências, acumulando essas frequências. Esse gráfico, né, vocês vão ver na literatura, como eu falei, muito comum ser conhecido como ogiva ou gráfico de ogiva, né? É só uma forma diferente, pessoal, de representar. Nós estamos aí nessa epidemia, aí, né, na pandemia aí de Covid-19, então vocês vão ver aí os dados, por exemplo, do número de mortes, né? Então, o número total de mortes até o dia atual. Você tem um gráfico desse aqui. Vocês vão ver lá nas estatísticas, vocês vão ver um gráfico com essa cara aqui, né? Uma curva em S, né? Uma curva em S. O Brasil, no nosso caso, a gente estaria chegando aqui, né? Começando a fazer essa curvatura no dia atual, né? No caso da mortalidade lá, né? O número de mortes, aliás, por Covid-19, número total. O número total é representado pelo gráfico de ogiva, e quando a gente fala o número de mortes no dia, ou o número de mortes na semana epidemiológica, o que a gente está falando aqui é de um histograma, né? De um gráfico aqui de frequência, e aqui no caso da frequência acumulada, né? É isso, pessoal. Até a próxima, hein?